Hoje eu vou mostrar para vocês a resolução das questões de web do AZCTF que rolou no final de semana passado. Eu vou começar aqui com a Protected Area. Ele tem duas partes, essa chave. Na verdade são duas chaves diferentes, então eu vou começar mostrando aqui a primeira. Ele basicamente dá um site para você que tem um estático aqui, JS, então ele tem algumas funções no endpoint aqui de API. Por exemplo, se você chamar essa função aqui, file check, deixa eu mostrar aqui como é que funciona. Vou começar com o arquivo que ele mostra na questão, né? Ele faz um append aqui na página e mostra o conteúdo do arquivo. Então, se eu tentar fazer um private, ele já vai mostrar esse conteúdo aqui. Então, beleza. Primeiro, vou mostrar a função, essa função aqui, que é o checkPerm. Então, a gente foi testando aqui, né? Como é que, para ver o que é que tinha. Tem um private também. Se eu for subir de função, for subir de diretório, acho que dá para ler aqui, deixa eu ver. Pronto, ó, se eu subir dois diretórios eu consigo ler o app.js também. Então a gente foi procurando quais arquivos poderiam estar nesse servidor, né? Então a gente achou o app aqui, .py. A gente já desconfiou logo que fosse o Flask. Mas o ponto de vulnerabilidade não era nessa função, que era na outra. Nessa outra aqui. No read file. Então, vou mostrar aqui como é que o read file fazia. Até que ele conseguiria ler o texto, né? Então, você mutava aqui o nome do arquivo. Aí o que é que acontece nessa página? Você precisava bypassar duas coisas diferentes. Primeiro era subir diretório aqui. Você vê que eu estou subindo diretório, mas não está mudando nada. Então o que é que estava acontecendo? Estava fazendo replace disso aqui por nada. Ou seja, você colocava isso aqui, vinha para nada. Colocava isso aqui e vinha para nada. Então o primeiro bypass que o Rafa descobriu lá do time foi para subir o diretório dessa forma. Ou seja, quando colocasse assim, isso aqui ia substituir por nada e ia ficar o ponto, ponto, barra. Então com isso aqui você conseguiria subir diretório. A gente sobe aqui eu volto para files, que é onde tá esse arquivo txt, e aqui ele conseguiria ler, né? Então o primeiro passo foi ler o app.py, sendo que aqui tem o security, porque o que acontece? Ele pede para você colocar o txt no final. Então se você não coloca o txt, ele não lê, aparece aquele security. Então a gente pode, para bypassar isso aí, é só colocar outro argumento e colocar o txt no final, porque ele estava lendo aquela string toda. Então, assim você conseguir bypassar. Aí aqui depois que você conseguir ler o código do servidor, era só procurar, né, pelos arquivos Python para poder ler a flag. Então primeiro aqui a gente começava nesse API. Aqui tem o arquivo, tem o código todo, né? Tem o checkperm aqui, readable. Tem esse read file também, que é onde realmente está o ponto de injeção. Então tem aqui ó, ponto, ponto, barra. Faz o replace por nada, que foi a primeira coisa que a gente descobriu. Tem o txt aqui também na query string toda, ele comparando os últimos 4 caracteres. E aqui ele usa o sendfile do Flask para poder retornar esse arquivo, né? Então a flag estava aqui, ó, nesse protect area 98. Então se você tentar entrar nessa página, você vai receber um erro 400 e... Opa, é porque eu estou entrando na segunda chave. Você vai receber um 403 aqui, forbidden. Então, você precisa olhar como é que funciona aqui. Você tem que olhar esse check login primeiro, que ele está nessa parte aqui de functions. Então, se eu fizer isso aqui, você vê que ele tem um decorator aqui e ele vai pedir por um header. Então, quando ele pede por esse header, ele vai fazer o MD5 desse config, admin pass, config secret. Então, a gente precisa pegar essa informação aqui, fazer o hash e poder passar no header e mandar para essa protect area para poder realmente retornar a flag, né? Então, vamos olhar o config aqui. Opa, o config está na página acima.
Aqui você tem o admin pass, tem o secret. Se você olhar aqui, eu já tinha feito essa chave antes, então basicamente eu fiz o MD5, né, dos dois, coloquei o admin pass aqui e o secret no final. Então esse aqui é o MD5 que você precisa enviar no header, né. Então aqui eu fiz no Postman mesmo, coloquei o header aqui. Se você não colocar o header, então 403, mas colocando ele e essa string que eu peguei no Python, então aqui você tem a primeira flag. Então era assim que resolvi. Teve muito solto nessa chave, ela estava relativamente fácil. Agora a segunda teve bem menos, acho que uns 10 no máximo, 10, 12. Então eu vou mostrar como é que resolvi a segunda também. Bom, a segunda mudava a porta só, então ele funcionava parecido. Sendo que aqui você já viu diferente, você não tinha esse comentário antes e ele manda você olhar. Então se você olha esse check, deixa eu fechar aqui as outras. Ele já mostra um texto diferente. Ele manda aqui olhar esse good repo, desse repositório, que foi o repositório que provavelmente eles usaram para fazer essa shell. Então tem imagem Docker com o WSGI com Nginx e o Flask em várias versões do Python. Então, sendo que se você tentar, então continua tendo aquelas duas funções, né, do read file. Opa, read file. Sendo que aqui, nessa segunda questão, eles não estavam deixando você conseguir ler. Se você tentasse bypassar daquela outra forma, você não conseguiria. Então a gente perdeu muito tempo nisso tentando bypassar essa função aqui e realmente sem conseguir. Então a gente voltou para checkperm aqui para ver o que é que a gente conseguiria, né? Então, aqui ó, você tem o true, sendo que agora você tem um erro diferente. Em vez de você não aparece mais aquele zero, aparece aqui, ó. Não tem arquivo ou diretório com esse texto. Então a gente fez, não, então já tem alguma coisa diferente aí. Eles mudaram essa função e não a outra. Então a gente realmente focou nessa função aqui e deu para resolver assim. O que acontece? Uma coisa que eu notei foi que esse readable é um atributo do Python, do arquivo Python. Então se você, deixa eu ver aqui, se você tentar abrir um arquivo, você vai perceber que o readable ele é opa, peraí, não é aqui não, é no Python 3. Você vai ver que o readable ele é um atributo, na verdade não é um atributo, ele é um método do, do, da função do arquivo, né, do objeto de arquivo. Então, se você chamar ele, você recebe um true ou false, para saber se é possível ler ele ou não. Então, utilizando isso, já essa ideia de que ele é um atributo, a gente tentou realmente mudar do readable para read, e assim a gente já conseguiu ler o arquivo. Então, cadê o public aqui? Pronto. Esse era o bypass dessa questão, era só mudar o readable para o read. Então, depois disso foi só realmente fazer acho que files, deixa eu ver. Aqui já era um bypass diferente. Realmente eu não lembro como é que a gente fez, eu vou pegar aqui já pronta. Então, a gente tentou, deixa eu ver. Enfim, aqui ele conseguia ler um app.py, então vamos ler aqui. Agora o problema é que o mesmo diretório que você tinha antes não mostrava essa função aqui padrão, que
que era desse mesmo diretório aqui do... Deixa eu mostrar. Colocava as mesmas funções. Então você já saberia que não tinha, que essa aqui não era o repositório da questão, né? Então você teria que procurar realmente onde estava o repositório. Então eu fiz brute force para poder descobrir onde é que estavam os arquivos. Primeira coisa para descobrir foi o arquivo de configuração. Eu acho que foi esse aqui, se eu não me engano. Não, não era esse. Eu acho que era esse aqui, ó. A configuração do Nginx. Pronto, era esse aqui mesmo. Então, o que acontecia nesse arquivo? Esse aqui fui pesquisando, né, para poder até chegar nele. Usando esse diretório, esse repositório aqui como base, né? Vi quais arquivos tinha, tem esse meme.py, tinha, opa, tinha esse prestar também, tem esse WSGI, que esse arquivo aqui é bem importante. A primeira coisa que a gente fez foi descobrir essa, essa pasta aqui, que era onde estavam os arquivos estáticos. Então, se eu colocar isso aqui, você consegue ver que é um diretório. Então, primeira coisa para conseguir o nome do arquivo de onde estava a aplicação foi por aqui. Olhando a configuração do WSGI, a gente conseguiu o nome do módulo, main application. Então, se você colocar isso aqui, opa, você consegue ler. Então, aqui já tem, você consegue ver que tem o app source e o main. Então, se você passar isso aqui, você já consegue ler o arquivo. Tem aqui, ó, all routes e tem o admin root. Então, vamos olhar primeiro all routes. Aí você consegue ver o mesmo conteúdo, né, daquela API que a gente viu no começo, sendo que realmente tem como a função é chamada. Então aqui, nessa aqui, o check perm. No caso, deixa eu ver como é que tá. Pronto. Vamos aqui no source que fica mais fácil de ver. É aquela mesma função, em vez de ter um readable aqui, ele tem um método que ele quer passar para o arquivo, e ele chama esse método aqui. Então, a falha realmente estava aqui, e aqui você consegue ver que você não consegue bypassar. Então, a falha realmente estava nessa parte. E pronto, agora que a gente já tem aqui o nome, já tem as rotas, então é só conseguir a flag. Como é que ela era feita? Deixa eu... No caso, para resolver essa questão, tinha o protect area e tinha o file hash aqui. No caso, o hash que ele fala é o hash esse método aqui do arquivo. Então, tem um certo número aqui que é o hash do arquivo. E esse hash que vai ser passado no protect area para você poder conseguir a flag, né? Então, você teria que descobrir o hash do arquivo do config flag e ele ia ser comparado e é assim que você conseguia, né? Então, vamos tentar resolver aqui. Eu não lembro exatamente como foi feito, mas a gente vai fazendo aqui e consegue. Pronto, no config tinha isso aqui. Aí tinha flag send. Eu tentei ler o arquivo diretamente pelo flag, passando o flag aqui, mas por algum motivo eu não consegui. Acho que tem a ver com permissão. Então, você não conseguiria ler. Tava com esse erro aqui quando tinha erro de permissão. Eu tentei ler o proc, o file system do proc também não tinha conseguido. Então, o jeito era resolver por aqui mesmo. No caso, eu acho que o que eu tentei fazer... Deixa eu ver, tem um flag aqui. No caso, em vez de você passar o read aqui, você passa o hash. Opa, no caso, você passa o hash. Então, você tem esse número aqui, que é o hash desse arquivo. Então, para você poder ler, era só botar aqui o protect area e esse hash. Opa. Tentei 8. Peraí. Agora eu perdi aqui.
É só Protect the Area mesmo. E o... Pera aí, acho que faltou alguma coisa aqui. Deixa eu ver se já tenho salvo. Admin Rosa. No caso, eu acho que era o Send File Hash. Caso ele queria o config flag. Deixa eu deixar isso aberto. Config. Clique é o do flag aqui, então vamos testar. Esse hash sendo passado. Ah, agora consegui. Então você consegue ver aqui que ele baixou, né, o arquivo. Então, se você olhar, tem a flag aqui, a segunda flag. Pronto, é isso. Então eu vou postar mais 3 vídeos com a resolução das outras chaves. Eu vou postar separadamente. Então é isso. Valeu, galera. Até mais.